Aula gravada de práticas integradas 2, tema ergonomia. Então, vamos lá. Então, vamos lá, práticas integradas 2, tema ergonomia. Hoje, com o objetivo da nossa aula vai ser definir o que é essa ergonomia, entender sua aplicação nos diversos setores de trabalho, estabelecer as relações com o mercado de trabalho e com o aspecto da fisioterapia nessa inserção da ergonomia. Lembrando que a última aula a gente viu sobre saúde do trabalhador, né? A ergonomia vai estar inserida nesse processo de saúde do trabalhador, tá? Abordando todos esses aspectos de mobiliário, né? Da função na saúde do trabalhador em si. Uma otimização das melhores relações de trabalho, nesse aspecto cognitivo, nesse aspecto social, tá? Então, a ergonomia, ela está inserida no aspecto de saúde do trabalhador. Então, quando a gente fala de ergonomia, a gente tem por definição que vem do grego, tá? Ergon quer dizer trabalho, e normos quer dizer leis ou normas, que vão estar se tratando desse trabalho, tá? Então, essa é uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica em todos os aspectos da atividade humana, tá? Então, o fisioterapeuta que é o ergonomista, ele tem que ter uma abordagem, um olhar do aspecto geral dos sistemas integrados do ser humano, tá? Tem que olhar todos os sistemas, não só músculo esquelético, tá? A efetividade do músculo esquelético. Então, para darem conta da amplitude dessa dimensão, poder intervir nas atividades do trabalho, é preciso que os ergonomistas tenham uma abordagem holística, né? Quando a gente fala holística, é olhar todos os campos de visão das ações da ergonomia, tá? Então, seria na ação da disciplina tanto seus aspectos físicos, cognitivos, sociais, organizacionais, ambientais, tá? Sabe-se que hoje em dia os jovens estão chegando ao mercado de trabalho sem aquele aspecto do trabalho em conjunto, né? Hoje em dia os trabalhos estão muito, as pessoas estão saindo para o mercado de trabalho muito individualistas, né? E isso é um problema, tá? O trabalhar em grupo, né? As formas de trabalhar em grupo, o crescimento em grupo é um aspecto que as empresas tomam por relevante, porque é necessário para o crescimento da empresa, né? Quando a pessoa trabalha muito sozinha, que ela vê muito individual, não é vista com bons olhos, né? Então, todos esses aspectos sociais, do engajamento, né, do trabalhador nessa empresa, é olhado pelo ergonomista, tá? Então, vamos lá. Frequentemente, esses profissionais vão intervir em setores particulares da economia, tá? Ou em domínios de aplicações específicas. Então, por exemplo, contrata o fisioterapeuta apenas para verificar o mobiliário, tá? Então, ele vai lá e vai olhar só, especificamente, o mobiliário, tá? Fazer as medições, para saber que se tudo está muito neutro, se não vai forçar nenhuma articulação, não vai gerar nenhuma sobrecarga articular, tá? E nenhuma junção do corpo. Então, ele foi contratado para aquele domínio específico, tá? Mas a gente pode apresentar esse projeto, tá? Você vai lá e oferece seu trabalho, o dono da empresa te contrata, tá? Mas também tem outros domínios como se fosse público, né? Então, por exemplo, os últimos, essas aplicações específicas vão caracterizar por sua constante mutação, né? Como a criação de novos domínios de aplicação, aperfeiçoamento de outros ou mais antigos. Então, por exemplo, a gente viu no Saúde do Trabalhador que tem o Sereste. O Sereste é uma política pública, tá? É um órgão público, e aí, a partir desse órgão público, a empresa pode entrar em contato com o órgão público e pedir um projeto para aplicação da sua empresa. Então, vai ser um setor particular que solicitou o setor público uma aplicação na sua empresa, mas em via de regra, de modo geral, nós podemos sim montar projetos, oferecer nosso trabalho, sermos contratados de forma particular, tá?
E aí, a cada tempo, de tempos em tempos, vão gerando novos domínios, né? Os trabalhos vão se modernizando, vão gerando mais adaptações, tá? Então, esse é um crescente mercado, tá? Que a gente tem que ficar atento. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala domínios da ergonomia, né? Então, são os diferentes aspectos que nós vamos encontrar dessa ergonomia, tá? Então, de maneira geral, os domínios da especialização da ergonomia são. Vamos começar com a ergonomia física, tá? A ergonomia física, ela está relacionada com as características da anatomia humana, né? Antropometria, né? Pensa um trabalhador de 1,80 m, né? Vai sentar numa cadeira que não vai comportar o seu tamanho sentado, né? Ele vai lavar a mão, então ele vai trabalhar num ambiente onde ele tem que se guiar para entrar, né? Ele faz muita flexão de tronco para sentar, tá? Isso é a relação da antropometria, né? Então, as medidas do trabalhador, elas vão interferir diretamente no mobiliário da empresa, né? De quanto de medida que vai ter cada aspecto de cadeira, de mesa, tá? A fisiologia, a biomecânica, isso em relação à atividade física desse trabalhador naquela empresa. Não, ele só fica sentado, né? Mas como que é a postura desse sentar, né? Quanto tempo ele vai passar só sentado, né? Então, quando a gente trata de normas, a gente tem a NR17, que vai estar tratando especificamente das leis de ergonomia na saúde do trabalhador, tá? Então, tem lá todos os aspectos. Quanto tempo a pessoa pode ficar sentada por dia, quanto tempo ela pode ficar de pé, tá? Quanto ela tem que ter de intervalo, tá? Tudo isso a gente conta na NR17. Então, essa ergonomia física vai estudar tudo isso, vai entrar tudo isso, antropometria, fisiologia, biomecânica, em relação à atividade física que o trabalhador vai fazer na empresa. Os tópicos relevantes incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos desse trabalho, né? Agitação, tá? Distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, projetos de posto de trabalho, segurança e saúde do trabalhador, tá? A ergonomia cognitiva, tá? Então, a ergonomia cognitiva vai se referir aos processos mentais, tais como a percepção, a memória do trabalhador, raciocínio, resposta motora, tá? Conforme afetem as interações entre os sistemas, seres humanos e outros elementos de um sistema. Então, como é que está a resposta motora quanto à ordem desse trabalhador? Então, por exemplo, recebeu uma ordem, quanto tempo depois ele vai fazer aquela resposta motora, né? Como que está a memória, né? Um trabalhador que trabalha à noite, né? Como é que está a memória dele? Isso tem que ser avaliado, né? A gente sabe, a gente viu lá no Saúde do Trabalhador, que trabalhadores que se privam do sono noturno, eles têm diminuição da melatonina, tá? E a melatonina é, sim, um hormônio reparador, tá? E aí vai gerando esse aspecto de cada vez mais diminuição de memória, tá? Diminuição da recuperação de lesões. Então, isso tudo, essa ergonomia cognitiva, ela tem que ser avaliada. Os tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental, né? Como que está a carga mental desse trabalhador, tomada de decisão, desempenho especializado, interação entre homem e computador, como que está esse aspecto, o estresse, o treinamento conforme esses relacionados aos projetos envolvidos, seres humanos e sistemas envolvidos, tá? Então, a ergonomia cognitiva vai olhar tudo isso, o nível de estresse, nível de memória, como está o raciocínio, tá? Porque isso tem que ser levado em consideração de acordo com a jornada do trabalho, né, do trabalhador. Quanto está essa jornada, quanto ele tem de intervalo para descansar, tá? Então, tudo isso vai entrar no aspecto de ergonomia cognitiva. Temos a ergonomia organizacional, tá? Que concerne a otimização dos sistemas sociotécnicos, vai incluir as estruturas
organizacionais, políticas e dos processos, tá? Por exemplo, os tópicos relevantes incluem comunicação, gerenciamento de recursos de tripulação, domínio aeronáutico, né? Projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho, está muito atual, né, o teletrabalho, gestão da qualidade. Então, vai funcionar como aquele aspecto de organização, por exemplo, a hierarquia, né? Como que tá disposta essa hierarquia do trabalho, né? Como que está funcionando essa política de processos e relações à empresa, né? Tópicos relevantes seriam atribuídos sempre a o CRM do domínio aeronáutico, né? Esses recursos de tripulações, né? Como que está funcionando essa organização, esse trabalho em conjunto, como que está sendo esse trabalho em grupo, né? E o teletrabalho é o mais atual possível, certo? Então, a gente tem que olhar toda essa ergonomia. É um trabalhador que tem que estar presente no trabalho ou não? Ele pode ser remanejado para só trabalhar em casa, né? O home office, como a gente fala ultimamente, né? Então, como que é essa organização dessa empresa, tá? Outra possibilidade de nomenclatura seria ergonomia de concepção aplicada na fase de desenvolvimento do projeto, tá? Ergonomia de correção, adaptação ao ambiente de trabalho após a identificação do problema. Então, identificou o problema, faz ergonomia só para identificar, para a correção daquele problema. Ergonomia de conscientização, realização de palestras, materiais educativos, né? Seria preventiva. Ergonomia de participação, formação de um comitê interno de ergonomia, né? Então, dentro da empresa, vai ter um comitê, tá? Por pessoas escolhidas dentro da própria empresa, e aquelas pessoas vão ser responsáveis por fiscalizar, né? Como estar atuante nesse processo de ergonomia, né? Então, seria dentro da própria empresa. Então, como eu já adiantei para vocês, a NR17 é uma norma regulamentadora, tá? Que visa estabelecer os parâmetros que vão permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. É o que vai nos dar quanto a tempo de trabalho, tempo de intervalo, normas quanto à luminosidade da sala, né? Como está a acústica do ambiente, tá? Então, tá lá, dentro da NR17 são inúmeras leis, tá? Mas de acordo com cada serviço, com cada carga de trabalho, tem lá as denominações, tá? As características psicofisiológicas dos trabalhadores, tá? Quanto ao campo de atuação, né, do ergonomista, como que ele vai trabalhar? Como que ele vai estar atuando nessa empresa, tá? Então, ele vai estar atuando na empresa das mais variadas formas, tá? Então, por exemplo, empresas, tá? Eles podem estar contratando um ergonomista para gerar essas adequações ergonômicas, desenvolver produtos, é o ergonomista que vai estar gerando a adaptação para almofada do mouse, não, encosto dos pés, né? Encosto dos pés, almofada para melhora da postura, desenvolvimento de produtos, tá? Ergonomia do produto, veículo, objetos, né? Ergonomia através do transporte, controle de processos, adequações legais, então ele vai estar gerando esse projeto para adequar conforme a lei NR17, tá? As normas trabalhistas, tá? Então, ele vai gerar esse processo para adequar legalmente, tá? E ele vai lá
gera esse projeto, assina e despacha para os devidos fins, tá? Ele vai estar adequando quanto à lei, certo? Ver a acessibilidade, né? Então, é acessível? Esse campo de trabalho é acessível? Esse posto é acessível, né? Tem algum trabalhador que necessita dessa acessibilidade? Ergonomista que vai estar olhando. A biomecânica mais eficaz, tá? Então, quanto à biomecânica, quanto à otimização, como a facilitação dessa biomecânica, tá? Respeitando essa biomecânica individual de cada trabalhador. E o layout, né? Ele pode fazer esse layout, gerando esse espaçamento dentro da empresa, né? Quanto de espaço cada coisa tem que ficar, tá? Então, ele é responsável por tudo isso dentro da empresa, tá? São vários os campos de atuação desse ergonomista, certo? E é um mercado crescente, gente, é muito interessante, tá? Princípio de ação ergonômica, certo? Então, o que ele tem por princípio? Gerar ganho de produtividade, né? Produzir mais e produzir com qualidade, produzir melhor, tá? Melhora a qualidade da divisão das responsabilidades, não fica uma pressão, um único coordenador, né? Um único responsável por esse setor de chefia, né? Não, ele vai melhorar essa divisão de responsabilidades, ele faz com que gera menos sobrecarga psíquica para o indivíduo só, tá? Ele vai ter um aumento dessa confiabilidade, diminuição de erros humanos, né? Diminuição de pressão, diminuição de erros, tá? Preservação da saúde, conforto, adequação de carga, redução de acidentes, conforme especificado na NR17, tá? Então, são várias as ações ergonômicas e tem que serem levadas em conta, tá? É lei trabalhista, tá? É um trabalhador que tem a sua saúde privada ou cessada, ele tem alguns recursos, que são os recursos cabíveis, e ele entra com processo quanto à empresa, porque a empresa não estava adequada, não tinha esse aspecto ergonômico quanto à saúde do trabalhador. Então, objetos de trabalho, né? Então, por exemplo, postura e movimentos corporais, né? Então, ele vai verificar todos esses objetos do trabalho. A sua postura, os movimentos corporais, se o trabalhador trabalha muito sentado, em pé, carregando, puxando, levantando pesos, né? Ele vai olhar quanto os aspectos de fatores ambientais, quanto a altura das vibrações, ruídos, iluminação se não está forte ou fraca demais, o clima, se o clima está agradável, né? Quanto ao clima da empresa, né? O trabalhador tem que entrar dentro de um freezer, ele trabalha numa sorveteria, e aí ele tem que entrar, e aí ele tem a roupa adequada para estar entrando naquele freezer, o açougue, tá? Agentes químicos que ele tem que estar em contato, tem todos os aspectos de EPIs, tá? Informações, né? Então, os objetos de trabalho são também as informações. As informações captadas pela visão, audição e outros sentidos. Nós temos como objetos para trabalhar esses controles, esses mostradores dessas informações, tá? Então, ele vai lá, mede o ruído, tem um aparelho que mede o ruído, tem um aparelho que vai verificar a quantidade de luz que vai estar emitindo, tá? Aquela sala, certo? Ou aquele monitor, está adequado ou não. Cargos e tarefas, tá? Se são interessantes e adequadas àquela classe de trabalhador, tá? Então, cargos e tarefas. Tudo isso que eu citei, postura, movimento, tudo é objeto do trabalho do ergonomista, tá? Informações, fatores ambientais, tudo isso ele vai estar adequando. Lembra que a gente falou sobre informações, né? Controles e mostradores? Então, a gente vai ter alguns métodos de análise, tá? Métodos de análise. Um desses se chama o RULA, tá? O que seriam? Ele vai estar pontuando do nível 1 ao 4, tá? E aí, ele vai estar classificando conforme a lista, conforme o questionário que ele vai estar apresentando, se
A postura do trabalhador está aceitável, se não repetida ou mantida durante longos períodos. De 3 a 4, nível 2, ele vai investigar possibilidades que vão requerer mudanças. O nível 3, ele vai investigar e realizar mudanças rapidamente. E o nível 4 vai realizar mudanças imediatas, que aquilo é um risco para a saúde do trabalhador, tá? Então, esse é um método de análise quanto a esse aspecto ergonômico. Temos outro método que se chama checklist de Couto, tá? Que também é um método, tá? Tudo isso são softwares, são controladores, marcadores que vão estar nos propiciando gerar esses relatórios, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no checklist de Couto, a avaliação da mesa do trabalho, né? Então, olha o que a gente vê. É o tipo de móvel mais adequado para a função exercida? Sim ou não? Sim, eu marco um ponto, não, 0. Dimensões são apropriadas considerando os diversos tipos de trabalhos realizados? Sim ou não? O espaço é suficiente para escrita, leitura, consulta, documentos, seguindo a necessidade? Tem a altura apropriada? Permite a regulagem de altura para pessoas muito altas ou muito baixas? Né? A borda anterior é arredondada? Material não reflexivo, dor adequada para não refletir, a cor adequada para não refletir a luz, né? O espaço para as pernas é suficiente, alto, largo e profundo? Não considerar se houver suporte de teclado, ver avaliação específica adiante. Olha que interessante, né? É lei, gente, é lei. E gosta de lei. Permite posicionamento do monitor, o vídeo mais para frente ou mais para trás, e esse ajuste pode ser feito facilmente, tá? A mesa tem algum espaço para que o trabalhador guarde algum objeto pessoal? Os fios ficam organizados adequadamente, não interferindo na área de trabalho? A mesa de trabalho tem algum outro mecanismo de conforto que seja facilmente utilizado? Soma dos pontos e o percentual, né? Quando há necessidade, então, de, igual o Rula nos ofereceu, intervenção imediata? Não, intervenção não precisa ser imediata, tá? Então, isso aí são vários tipos de tabelas que vão nos informar, vamos dar esse checklist e vai acabar gerando uma pontuação para a gente interpretar quanto ao relatório final. A antropometria é um outro tipo de controle, tá? Então, por exemplo, nós vamos medir a distância do braço, que o braço alcança, a distância que o braço alcança para pegar na frente, em cima, tá? Tem que fazer muito esforço? Não tem? A altura entre a mesa e a cadeira é ideal para o tamanho do trabalhador, né? Então, tudo isso nós vamos estar medindo e verificando, né? O tamanho do pé do trabalhador é adequado quanto ao o apoio de pés ou não tem esse apoio de pés, tá? Tudo isso vai gerar relatórios. Aqui eu citei alguns, tá? Vocês podem estar olhando, buscando na internet. Muitos são acessíveis, tá? Não precisa pagar para a gente ter, tá? A maioria deles são acessíveis. Okra, Rebas, Always, Suzanne Rogers, NIOSH, análise de imagem, questionário bipolar, NIOSH. NIOSH foi 2 vezes, tá? Então, todos esses são acessíveis. A maioria deles é acessíveis. Poucos são comprados, que tem que pagar para a gente ter, tá? Então, vamos gerar essa monitoração a respeito da ergonomia, tá? E vamos gerar relatórios e podemos, sim, emitir esses relatórios e dar nosso parecer, como adequado ou não, tá? A aula de hoje foi retirada desse livro, tá? Fisioterapia Preventiva em Foco, tá? Nesse aspecto aqui esse livro está na minha biblioteca virtual, tá? Só vocês acessarem, que vocês encontram lá, já cai direto no capítulo. Obrigada e sigam as instruções que eu vou deixar na aula a respeito da atividade pós-aula, ok? Obrigada e até breve.